capítulo de número 14. Êxodo 14, vamos ler dos versos 10 ao verso 14. Vamos ficar em pé para lermos a palavra? Êxodo capítulo 14, de 10 a 14. Todos encontraram? E assim nos diz a palavra: quando o Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Continue com a sua Bíblia aberta, pode sentar. Eu peguei uma expressão desse texto, sobre a qual eu quero refletir com os irmãos. Mas antes de dizer qual é a expressão, quero apenas que os irmãos fiquem situados acerca do texto que lemos. Moisés, enviado por Deus, depois de um período longo daquelas pragas, das 10 pragas que Deus enviou, finalmente agora estava saindo do Egito. Mas Faraó, mais uma vez, mandou o exército com o propósito de trazer de volta todo aquele povo. O povo estava em uma situação dificílima. Atrás, um exército poderoso, armado, à frente o mar. E o que o povo conseguia enxergar? O povo só conseguia enxergar aquelas circunstâncias. O povo não conseguia enxergar mais nada. Diante disso, aquele povo demonstra a sua incredulidade e também o seu conformismo. Duas coisas péssimas. Conformismo e incredulidade. E demonstram de que forma? Eles dizem para Moisés o seguinte: vem cá, lá no Egito não tinha sepulcro suficiente? Por que você nos tirou lá do Egito para morrermos no deserto? Segundo, isso mostra, aliás, antes do segundo ponto, primeiro ponto, isso mostra o quê? Conformismo. Tem gente que está exatamente como aquele povo, vivendo na escravidão, sofrendo, sendo humilhado, uma vida sem esperança, um futuro só de escravidão, porque é bom lembrar que aquela escravidão já tinha demorado 420, 430 anos aproximadamente. Aquele povo estava ali conformado, satisfeito, e bastava ter sepultura para ele, estava tudo bem. Viver a vida toda como escravo, para eles,
era melhor do que a expectativa e a possibilidade de serem livres. É o conformismo. Segundo lugar, a pergunta que eles fazem: o que seria melhor? Aí ele diz: olha, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Além do conformismo, havia naquele povo uma completa falta de confiança na libertação que Deus havia prometido através do seu servo Moisés. Eles já estavam contando como certo a morte. E fizeram essa pergunta: melhor, aliás, a pergunta é: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? E a afirmação: pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E eu pergunto, diante dessas circunstâncias, eles fazem essa afirmação: porque melhor seria servir aos egípcios do que morrer. E é sobre essa expressão que eu quero refletir com os irmãos nessa oportunidade. O que é melhor? Se você fosse escravo, seus avós, bisavós, tataravós, seus filhos, seus netos em escravidão, sem nenhuma perspectiva de libertação, o que seria melhor? Morrer escravo ou lutar pela libertação? O que seria melhor? Muitas vezes, prezados, nós temos uma visão muito curta dos propósitos de Deus para nós. E nós ficamos levando uma vida de 1001 limitações, porque não estamos conseguindo enxergar os propósitos que Deus tem para nós. Esse era o problema daquele povo. Moisés tinha uma visão correta do que Deus queria. O povo não. O povo só enxergava diante de si morte. Para trás, escravidão. No presente, morte. E para frente, absolutamente nada. Para muitos, o melhor é sempre o mais fácil, aparentemente. Para muitos, aparentemente, o melhor é o mais cômodo. Para muitos, aparentemente, o melhor é o menos trabalhoso. Ou o melhor é o menos perigoso. Ou o melhor é acomodar-se ao sofrimento, à escravidão, à mesmice e à humilhação. Pare para pensar.
Quando eles disseram a Moisés, melhor seria termos ficado lá, eles estão dizendo exatamente isso. Aliás, o povo está dizendo exatamente isso. Melhor é para nós o sofrimento, a escravidão, a mesmice, a humilhação. Só, prezados, que quando temos um Deus a dirigir os nossos passos, os nossos caminhos, devemos ter a consciência e a certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Embora as circunstâncias, muitas vezes, turvem a nossa visão. Mas é interessante notar que não turvou a visão de Moisés. Moisés tinha consciência. Moisés sabia a quem ele servia. Moisés sabia que o Deus dele era o Deus dos impossíveis. Era o Deus todo-poderoso. O Deus que, além de onipotente, é também onisciente, onipresente, imutável e eterno. Moisés desafia o povo. Mas a verdade é que, em tese, todos queremos o melhor, não é? Em tese. Em tese, você nunca vai encontrar alguém que diz assim, eu quero um salarinho pior. Não encontra? Hein? Se alguém disser isso, logo sabe, não está bem. Tem problema. É ou não é? Não, você quer sempre o melhor. Você quer a melhor saída. Você quer a melhor solução. Você quer o melhor remédio. Você quer o melhor atendimento. Você quer o melhor lugar. Você quer a melhor ocasião. Você quer a melhor postura. Você quer o melhor ângulo, você quer a melhor visão, você quer a melhor roupa, você quer o melhor penteado. Tem uns que só misericórdia. Mas você quer. Você quer a melhor comida, você quer o melhor acabamento quando você faz uma obra, você quer a melhor marca, você quer um meio de transporte melhor, você quer que as coisas que você compra tenham uma melhor durabilidade, tenham um melhor desempenho. Nós queremos isso normalmente. Nós queremos o melhor. O problema é que quando diz respeito à vida, o que é que nós entendemos como melhor? Esse é o problema. E dependendo da situação em que você está, às vezes o melhor é o pior. Por exemplo, para quem está em crise de abstinência por causa da droga, na cabeça dele, o que é o melhor? Hein? Mais droga, ué. Todos sabemos que isso não é o melhor. Mas por causa da situação que ele vive, por causa dos problemas que ele tem, o melhor para ele é pior. Às vezes, pela imaturidade da vida. Às vezes um jovem está pensando que o melhor para ele é ir para a festa e, se tiver oportunidade, vai pegar 20. Quando o melhor era que ele tivesse uma postura de respeito às outras pessoas e não de se aproveitar das carências dos outros. Mas existem algumas situações quando o que parece melhor é pior. E foi exatamente isso que aconteceu ali naquele momento. O povo achou que o melhor seria ficar
na mesma condição de humilhação, de escravidão, de limitações por séculos. Nós não estamos falando de uma escravidão de décadas. Nós estamos falando de uma escravidão que durou mais de 420 anos. E tem gente que às vezes vem com um problema há tanto tempo, o problema é tão crônico, que acha que o melhor é não mexer com ele. Quando o que parece melhor é o pior, é quando queremos o que é o mais fácil e não quando queremos o que é melhor. O que é mais fácil quando a gente tem um problemazinho em casa? Ou lá na fábrica? Fazer uma gambiarra, é ou não é? Hein? É o mais fácil. É o melhor? Quantos incêndios já aconteceram por causa de gambiarras? Quantos acidentes? Quando o que parece melhor é pior, é quando não somos capazes de enxergar o que realmente é melhor. Aquele povo não tinha essa capacidade. Eles só enxergavam atrás o exército de Faraó. Diante deles, só o mar. Eles só sabiam olhar para trás e para as dificuldades imediatas, mas eles não sabiam olhar para cima. Quando o salmista escreveu o Salmo 120, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, Salmo 121. De onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma visão curta, míope. Eles não conseguiam enxergar que a terra prometida estava além do mar. Quando o que parece melhor é o pior, quando nós só vemos o imediato. Quando nós só vemos o imediato. Era a situação daquele povo. Só viu o imediato. Aliás, teve um homem que perdeu a primogenitura, a bênção da primogenitura, porque ele só via o imediato. Lembram quem é? Exatamente, Esaú. O que é que ele fez? Ele estava com fome. O que é que o irmão dele tinha em mãos? Um guisado gostoso. Ele, querendo resolver um problema imediato, ele troca a bênção da primogenitura por um prato de comida, de lentilhas. Para ele, o melhor era um prato de comida, porque ele não tinha a visão da vida como um todo. Fez um péssimo negócio. Quando o que parece melhor é o pior. Quando não queremos lutar pelo melhor. Aquele povo não estava a fim de lutar. Eles queriam entregar os pontos. Eles já estavam vendo só covas na frente. Será que lá no Egito não tinha bastante lugar para nos enterrar? Vamos nos ser enterrados aqui? Eles transformaram o lugar em que estavam, na visão deles, em um grande cemitério. E tem gente que está fazendo exatamente isso. Está vivendo como zumbi. Já morreu,
só está se mexendo, mas não tem mais esperança nenhuma. A vida vai acabar no cemitério, só isso. Como diz uma música popular, de boca aberta, esperando a morte chegar. Quando o que parece melhor é o pior, quando não queremos deixar o pior. Esse é o problema. E aquele povo disse exatamente isso para Moisés. Olha, ele diz assim, olha, foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Na verdade, aquele povo estava indo quase na marra. Eles não queriam deixar o pior. Aquele povo estava acostumado à escravidão, ao sofrimento, à humilhação. Isso para eles já era o quê? Comum. Isso me parece casa de gente porca. Gente porca é um problema. É ou não é? Ela tem a casa suja, tem tudo sujo, mas ela nem sente que está sujo. Principalmente gente que tem cachorro em casa, não é? A casa fede a cachorro, que é uma coisa terrível. E ela já se acostumou com cheiro de cachorro. Estou dizendo que toda casa é assim, não. Tem casa que tem cachorro e é limpa, né? Estou criticando de modo geral, não. Mas tem casa que só misericórdia, né? Mas tem casa que não tem cachorro, mas tem roupa suja espalhada por todo canto. E o grande problema é quando a pessoa quer viver no pior e se acostuma com o pior. Quando o que parece melhor é o pior. Quando nossa mentalidade é medíocre. Aquele povo tinha mentalidade de escravo. Não foi à toa que esse povo ficou 40 anos no deserto. Aquela geração com aquela mentalidade toda, com exceção de Josué e Caleb, morreu no deserto. Porque tem gente que não muda de mentalidade. E aquele povo ali era um povo com a mentalidade de escravo. E Deus tinha chamado o seu povo para ser um povo com a mentalidade de liberdade. Quando o que parece melhor é o pior, quando não somos capazes de entender que Deus está no comando. E aquele povo não entendia isso. Para eles estavam no comando de Moisés e não de Deus. E hoje tem muita gente que diz que é povo de Deus, mas pensa que está no comando de homens e não no comando de Deus. São pessoas que são apenas religiosas, mas não são de fato tementes ao Senhor. Porque, na verdade, o cristão tem a consciência de que ele vai prestar contas ao Senhor. Temos a consciência de que Deus é que está no comando. E aí podemos dizer como salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mas antes disso tem assim: deleita-te no Senhor. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor,
Confia nele e ele tudo fará. Entrega. A vida está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor das situações. Deus está no controle. E tem hora que mesmo que tudo pareça contrário, Deus nos manda fazer de novo. E a gente diz, mas Senhor, eu já fiz. Faça de novo. Mas Senhor, eu não fiz uma vez só. Eu já fiz isso muitas vezes. Aí Deus diz, faça de novo. E aí você pode dizer, pastor, você está dizendo isso baseado em quê? Na experiência de Pedro e dos demais discípulos, que passaram a noite toda pescando. E eles eram pescadores profissionais antes. Eles não estavam fazendo uma pesca esportiva. Eles estavam exercendo uma profissão que antes eles possuíam, de pescadores. Passaram a noite toda pescando. Não pegaram absolutamente nada. Jesus aparece, se lança de novo a rede. Eles disseram, não, já fizemos isso a noite toda. Não pescamos absolutamente nada. Faz de novo. E Pedro obedeceu. E o que foi que aconteceu? A rede veio completamente cheia de peixes. Sabe por quê? Porque Pedro, finalmente, e os discípulos que com ele estavam, os discípulos de Jesus, reconheceram que tinham que viver sob o comando do Senhor, mesmo quando as circunstâncias e as realidades indicassem em outro sentido. As circunstâncias e as realidades estavam indicando que não era dia de peixe. Mas quem manda é quem tem o comando de todas as coisas. Quando o que parece melhor é o pior, é quando não conseguimos vislumbrar um futuro melhor, porque estamos presos a escravidões do passado. Tem uma frase que eu gosto muito, é simples, é uma frase eu acho até de efeito, mas é verdadeira. A frase é, deixe que o passado seja passado. Para pensar. Nós muitas vezes não deixamos que o passado seja passado. Era o caso daqueles homens e mulheres. Eles não queriam deixar a escravidão para trás. Eles saíram do país que os escravizava, mas levaram em seus corações a escravidão. Esse é um problema. Mas uma situação, quando o que parece melhor é o pior, é quando os nossos olhos estão voltados apenas para os inimigos e não para Deus. Foi o que aconteceu. Todo o apavoramento, todo o medo, todo o receio do povo é porque o povo se fixou em quem? Nos inimigos, velho. O povo se fixou nos inimigos. E às vezes, meus irmãos, quanto tempo a gente gasta, fica chateado por causa da leviandade de um inimigo, hein? Por causa da fofoca de um fofoqueiro. Quanto tempo você perde chateado por comentários que não valem a pena? Uma vez uma senhora disse a meu respeito o seguinte: Pastor Brito, ele ouve o que quer,
Eu não sei se ela estava me elogiando ou me criticando. Eu tomei como elogio. Porque realmente eu ouço o que eu quero, meu irmão. Não me interessa, não ouço. Ou não levo em consideração, né? Porque quando você fica apenas olhando para os inimigos e esquece de olhar para Deus, o seu melhor não é melhor. O que precisa, ou o que parece melhor e é pior, é exatamente isso. Quando os nossos olhos estão voltados para os homens e não para Deus. Nessas circunstâncias, foi que Moisés disse ao povo: ó, fiquem quietos aí. Por quê? Olhem só o que ele diz. Verso 13. Não temais, estai quietos, vede o livramento do Senhor. Ele estava dizendo para aquele povo o seguinte: olha, vocês só têm olhos para problemas, vocês só têm olhos para os inimigos, vocês precisam ver o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará. No verso 14 ele conclui: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí tem um outro aspecto interessante. Quando o que parece melhor é o pior, é quando você, ao invés de parar para pensar, você começa a reclamar e murmurar. Não foi isso que o povo fez? Eu não vi ninguém que chegou para Moisés e disse assim: Moisés, ó, está aí o deserto, nós não somos guerreiros, porque saímos da escravidão, mas vamos fazer alguma coisa, vamos montar uma estratégia. Não. Começaram a reclamar, e lamentar, ó, lá no, pelo menos no Egito tinha cova. Meu irmão, você está preocupado com cova? Você nem vai ver onde é que vão te enterrar? Hein? Tem gente que é preocupado com cova. Ele começou a murmurar. Começaram a reclamar. Não pararam para refletir. Quando o que parece melhor é pior. Quando nos acostumamos e gostamos da escravidão e não sabemos lidar com a liberdade. Tem gente, se você quer vê-la fazer besteira, dê liberdade a ela, é ou não? Hein? Tem gente que você não pode dar liberdade. Se você der o pé, ela quer? Tem ou não tem? Tem gente que não sabe o que é liberdade. Tem gente que não tem desconfiômetro. Você dá liberdade na sua casa para ele entrar, no outro dia ele já está mexendo nas panelas. Tem gente que não sabe lidar com liberdade. Se você brinca, amanhã ele falta com respeito, porque ele não sabe só brincar. Ele não sabe lidar com liberdade. Tem gente que, ganhando a liberdade, se vira libertino, porque não sabe a diferença entre ser livre e ser libertino. Quando o que parece melhor é o pior, é quando não sabemos lidar com a liberdade. Você é livre,
para fazer o bem ou o mal, ou não. Você é livre para fazer boas ou más escolhas. Você é livre. O grande problema do primeiro casal, criado por Deus, estava ligado a isso. Eles não souberam lidar com a liberdade. Deus não proibiu absolutamente nada a não ser que tocassem naquele fruto. Mas eles tinham a liberdade de escolher o mal. Foi exatamente isso que fizeram, que até hoje nós estamos pagando o pato. Então, qual é o melhor? Primeiro, o melhor é abandonar do coração e da mente todo tipo de escravidão. Isso é o melhor. O melhor é ser livre. Qual é o melhor? O melhor é crer nas promessas de Deus e não nas limitações das circunstâncias. Aquele povo tinha promessa de Deus, mas preferiu enxergar única e exclusivamente as circunstâncias adversas. Aquele povo esquece da promessa de Deus feita através do seu servo Moisés, da terra que manava leite e mel. O melhor é vencer os obstáculos e barreiras que às vezes parecem intransponíveis. Vencer obstáculos e barreiras com a ajuda de Deus. E foi com a ajuda de Deus que eles venceram o obstáculo do mar. Passaram o mar a pé enxuto, e o mar que lhes deu passagem para a liberdade foi o mesmo que arrasou, afogou o exército egípcio. O melhor é andar sob o comando de Deus e esperar a ação de Deus. Moisés diz ao povo o seguinte: aquietai-vos, ficai quietos, vede o livramento do Senhor. Deixa Deus agir. Espera no Senhor. Ele concederá o que deseja o teu coração. Qual é o melhor? O melhor é marchar sob o comando de Deus. O melhor é ir em frente. O apóstolo Paulo dizia: uma coisa eu faço, e aqui, esquecendo daquelas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O melhor é deixar o passado ser passado. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão crente, você que confia em Deus. A Bíblia nos diz que Jesus tem o poder para perdoar todos os pecados, sim ou não? Hein? Qual é o único pecado que não tem perdão? É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que nós cremos que essa blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é a contínua rejeição da obra do Espírito no seu coração, porque a conversão é a ação do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não me deixo convencer, se Deus já falou ao meu coração, e isso pode estar acontecendo com alguém aqui, Deus já falou a você uma vez,
Deus já falou 2, Deus já falou 3, Deus já falou 4, Deus já falou 10, e você está sempre deixando para amanhã, sempre para amanhã, sempre para amanhã. E aí o coração vai endurecendo. E aí a vida acabou, você não abriu o seu coração, não tem perdão. Mas tudo mais, os outros pecados Deus perdoa em Cristo Jesus. E se Deus perdoa, Ele diz que Ele lança onde? Numa linguagem figurada. Lá nas profundezas do mar. E, gente, quando cai uma coisa nas profundezas do mar, é difícil encontrar ela, não é? Algum tempo atrás caiu um avião aí que a gente não sabe onde é que ele caiu, mas provavelmente foi no mar. Com todo o recurso que o pessoal tem aí, não é? Não encontraram nada, encontraram? Hein? Não encontraram nada. Aqui no Brasil mesmo, um ex-presidente da República caiu no avião no mar. Encontraram? Hein? Encontraram não. Se não encontraram, como é que é o nome dele? Passou agora na minha mente? Ulisses. Doutor Ulisses. Meu irmão, não encontraram o corpo de Ulisses. Não encontraram um avião com centenas de corpos. E não vão encontrar o seu pecado que Deus lançou na profundeza do mar. Então para com essa besteira de todo dia estar fazendo listinha de pecado do passado de novo. Fez uma vez, queimou, está queimado. Ou não está queimado? Hein? Você queima e ressuscita, queima e ressuscita, queima e ressuscita. Você é bobo. Deus não quer isso. Confessou. Ponto final. É ir em frente. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. É ir em frente. O melhor é prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é o melhor. O melhor é o que nos desafia a vivermos sempre em comunhão com Deus. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias adversas que muitas vezes nos cercam, apesar dos obstáculos que parecem intransponíveis, apesar do nosso passado triste de escravidão, apesar da nossa falta de habilidade em guerrear. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O melhor para você não é ser um cristão medíocre. O melhor para você é ser um cristão consagrado. O melhor para você não é ir levando. O melhor para você é ir construindo uma vida cada vez mais abençoada. O melhor para você não é ficar quieto, com medo dos inimigos. O melhor para você é levantar a cabeça e seguir a esse Deus, que tem diante de nós milagres para realizar, mares para abrir, desertos para atravessar, muros a derrubar, terras a conquistar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar? Eu queria desafiar você. Quem sabe você está carregando assim algum tipo de escravidão do passado? Deus já lhe chamou. Você já começou a jornada da vida cristã.
Mas você carrega coisas do passado que deveriam ficar para o passado. Eu não preciso saber quais são elas. Ninguém aqui precisa. Você sabe, Deus sabe. E você sente que hoje você quer deixar isso para trás. Quem sabe você foi alvo de uma injustiça lá atrás. A pessoa que lhe fez mal até já morreu, mas você continua preso naquele passado. Quem sabe uma oportunidade que você perdeu lá atrás, e você fica culpando a vida toda. Se eu não tivesse perdido aquela oportunidade. Deus lhe dá outras oportunidades. Quem sabe coisas que você fez e depois você diz assim: se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu não faria. Só que você está carregando isso, Você quer deixar para trás. Isso é o melhor. Deixe a escravidão para trás. Deixe a vida de mediocridade para trás. Deus quer que você vá em frente no caminho da liberdade e das conquistas. Se tem algo assim no seu coração, sendo você membro dessa igreja ou não, eu queria orar por você, para que você deixe para trás isso hoje. Prossiga, para que você tire os olhos lá do passado, da escravidão, dos que lhe perseguiram, dos que lhe ameaçam, e olhe e veja o livramento que Deus vai fazer. Se você tem algo assim, quer deixar para trás e quer fazer isso simbolicamente, deixe seu lugar, pode vir aqui à frente, nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Enquanto os irmãos do louvor cantam, se Deus fala ao seu coração, pode deixar o seu lugar e pode vir. Pode vir. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se você tem esse desejo, se Deus está falando ao seu coração, eu não estou pedindo para você vir aqui à frente, coisas que você já resolveu e já jogou lá no passado. Essa deixa lá, já está lá no mar, no esquecimento. Deus já perdoou. Estou falando se você tem alguma coisa que ainda está perturbando o seu coração, que
você ainda não disse, Senhor, isso eu quero deixar para trás. Aí você pode vir. Vamos cantar só mais uma estrofe e nós vamos orar. Mas deixe para trás aquilo que você não deve continuar levando nessa jornada de liberdade e de libertação que Deus tem para você. Minha canção e o meu louvor, aleluia, Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entendemos que o Senhor tem para nós um futuro ainda mais abençoado. Mas o Senhor sabe que muitas vezes na vida circunstâncias adversas nos cercam e somos tentados a olhar mais para as circunstâncias, para os inimigos, e nos esquecemos de nos acalmar e de olharmos para o Senhor, reconhecendo que o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que aplana os nossos caminhos, o Senhor que nos ajuda a prosseguir, o Senhor que renova as nossas forças a cada dia. E agora, Pai, de maneira muito especial, abençoa essas pessoas que vieram aqui à frente e estão deixando aqui tudo aquilo que pode prejudicar a sua jornada de liberdade, de libertação e de alegria na Tua presença. E nós entendemos que o Senhor é Deus de misericórdia. E quando confessamos a Ti as nossas falhas, os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é Deus de restauração. Nós entendemos que mesmo com um passado, às vezes, herdado de geração em geração, somos levados a um sentimento de escravidão ao passado. Mas o Senhor é Deus de toda a libertação. Liberta cada um aqui, Pai, porque a Tua palavra diz que quando temos a Jesus de verdade, Ele nos purifica de todo o pecado e toda maldição está quebrada em Cristo Jesus. Por isso, traz ao coração destas pessoas esse sentimento de uma libertação completa e de uma vida buscando sempre a Tua vontade e seguindo os Teus propósitos e ideais. E é em nome de Jesus que nós assim oramos. Amém.
Deus abençoe a você. Tenha uma semana na presença do Senhor abençoadíssima.